Bom dia, terceirão. Nós temos o terceiro bimestre, não é? Nós temos 8 semanas. Eu programei 8 semanas, 8 videoaulas, só que nós temos 12 capítulos, né? Então, em algumas semanas nós precisamos fazer 2 capítulos por aula. Então, o que nós vamos fazer aqui, o capítulo 1 e o capítulo 2. Os capítulos que forem parecidos, eu vou interligá-los para facilitar o conhecimento de vocês, tá? Então aí o capítulo 1 ele fala sobre a República da Espada, quando Dom Pedro vai embora. E o capítulo 2 sobre a República do Café com Leite, tá bom? Então aí vamos destrinchar isso daí. Então quando Dom Pedro vai embora, quem vai tomar o poder é o exército. Os 2 primeiros presidentes do Brasil são militares, o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Se o Dom Pedro vai embora, é proclamado o quê? Uma nova Constituição, para eliminar aquela Constituição que fala sobre o poder moderador, sobre o poder do Dom Pedro. Então é feito o quê? A República dos Estados Unidos do Brasil. Foi o primeiro nome da República Brasileira. Houve a política do encilhamento, que causou o quê? Crise, né? O Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda, começou a emitir muito papel moeda, e esse papel moeda começou a não valer nada no mercado internacional e no mercado brasileiro. Porque quando você tem muita moeda, muito dinheiro circulando, o valor monetário dele abaixa. Então o Rui Barbosa começou a emitir moeda, começou a emitir dinheiro e gerou uma crise do encilhamento. Nesse período também nós tivemos as revoluções, Revolta Armada e a Revolução Federalista. Revolta Armada no Rio de Janeiro e a Federalista no Rio Grande do Sul. Todas em oposição do governo, né? Um primeiro governo civil e um governo de um militar. O Floriano Peixoto queria fechar o Congresso, o Deodoro fechou o Congresso. Então o Deodoro ele não cumpriu o seu mandato de presidente. O Floriano entrou no lugar do Deodoro, porque o Deodoro era um militar e era uma primeira experiência democrática no Brasil. Então você tinha ainda muitos atritos, muitas rusgas, tá bom? Em 1894 tomou posse o primeiro presidente civil. Então vamos pela ordem aí. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, deixa eu virar a câmera um pouquinho, Arthur Bernardes, e o próximo vai ser o Washington Luiz, que vai ser o causador dessa crise que vai acabar e vai colocar o Getúlio Vargas no poder. Dentre eles, alguns são importantes. O Prudente de Moraes foi o que fez o mecanismo da República do Café com Leite, que eu vou explicar daqui a pouco. O Hermes da Fonseca, que é o 5º presidente nessa República do Café com Leite, ele é importante porque ele é militar. Então, sempre que o Brasil está em crise política e econômica, um militar assume o poder, né? Tínhamos aqui o vácuo político agora, Dilma, Lula, Temer, Fernando Henrique, tanto a direita quanto a esquerda estavam em crise e tomou posse um presidente ligado, né, aos militares. Então aqui o Hermes da Fonseca, todos eles têm uma característica, alternância dos estados. Na época quem comandava ou era Minas Gerais ou era São Paulo, então era uma alternância entre os 2 estados, tá bom? Essa estrutura é baseada aqui na política do café com leite. Ou São Paulo ou Minas Gerais comandavam a sociedade do período. É uma alternância. 4 anos com o presidente daqui, 4 anos o presidente daqui, 4 anos o presidente daqui. Então, uma alternância na administração do Brasil. Essa estrutura da República do Café com Leite ela é baseada em vários níveis. Você tem lá embaixo o coronelismo, ou seja, o coronel que tem o café, que ganha dinheiro com o café, obriga as pessoas a votarem no candidato que ele quer, através do voto do cabresto, tá bom? No coronelismo, esses coronéis apoiam a política do Estado, que é a chamada política dos governadores, e esses governadores, por si, apoiam a República do Café com Leite, apoiam a alternância entre Minas Gerais e São Paulo no poder. Então, uma estrutura de corrupta
para manter e alternar esses dois principais estados na administração brasileira. Estamos aqui já no capítulo 2, tá? Nesse período houve vários movimentos, então eu vou dar uma pincelada sobre cada um. Revolta da vacina, Rio de Janeiro, né? A população não queria se vacinar contra a varíola e também não queriam sair do centro do Rio de Janeiro, que era cheio de cortiços, né? E proliferação de doenças. O prefeito da época, o Pereira Passos, ele queria reurbanizar o Rio de Janeiro e transformar o Rio de Janeiro em uma nova Paris, reformular o Rio de Janeiro, né? Então, por isso, o povo foi para a rua e ocorreu a revolta da vacina. Revolta da Chibata, os militares no Rio de Janeiro tomaram o poder contra o castigo físico, né? As baixas patentes da Marinha eram ocupadas geralmente por negros e pardos, e isso gerava vários castigos físicos, 200, 300 chibatadas. Aí quando um cara lá, um marinheiro, sofreu 300 chibatadas, aí todos resolveram se rebelar contra os castigos físicos, né? Ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, né? Na época a capital era o Rio de Janeiro, então qualquer ameaça ao Rio de Janeiro poderia ser uma ameaça ao presidente e a todos os parlamentares. Convênio de Taubaté, que foi uma prática desse período. Para manter essa estrutura corrupta do coronelismo, política dos governadores e da República Café com Leite, eu preciso do café, para o coronel ganhar dinheiro aqui na base, não é? E para isso, então, eu preciso o quê? Se o café estiver mal no mercado internacional, alguém precisa bancar essa estrutura, né? Então, o governo comprava todo o café que sobrava desses coronéis, que é chamado Convênio de Taubaté. Para quê? Para o lucro e para o coronel, e o coronel sustentar a estrutura de corrupção do Brasil. Dois movimentos que ocorreram, Contestado e Canudos, tá? Então, o Contestado foi na região sul do país, construir uma ferrovia ligando o sul ao sudeste e tirar as pessoas do meio do caminho, né? E essas pessoas se organizaram em torno do líder José Maria para evitar isso. Canudos, Antônio Conselheiro. Então, o Nordeste brasileiro, há muito sofrido, tanto Canudos quanto Cangaço, as duas no Nordeste, e tem a mesma característica. As pessoas sem perspectiva, sendo exploradas pelos coronéis, começam a seguir alguém que se diz profético, no caso. O Antônio Conselheiro pregava contra a República, pregava a Igreja Católica, pregava contra o Estado laico, virou quase que um santo, um messias no Nordeste e formou Arraial de Canudos. Arraial de Canudos ficou com milhares de pessoas que fugiam dos coronéis, no Nordeste, e obviamente que o governo atacou esse arraial, só que demorou 4 tentativas, 4 expedições militares para derrotar o arraial do Antônio Conselheiro. E Canudos, do nosso Lampião, Cangaço do Lampião, todo mundo sabe do Lampião e da Maria Bonita. Então foi o banditismo social que ocorreu durante o Nordeste. O Lampião era o bandido mais perigoso do início da República da Espada até metade da República do Café com Leite. Ele passava de cidade em cidade, saqueando os coronéis, roubando os coronéis, né? Como se fosse um Robin Hood do Nordeste, mais ou menos assim, né? E cada vez mais levando os homens que não tinham perspectiva de vida para o seu bando, né? Então ele demorou muitas décadas para ser capturado, o bando do Lampião e os cangaceiros do Nordeste. Na greve de 17 é quando o Brasil começa a se industrializar. Junto com a industrialização vem os imigrantes, junto com os imigrantes vem esses ideais socialistas, e isso vai gerar a greve geral do Rio de Janeiro e São Paulo em 1917. Semana de Arte Moderna de 22, né? Primeira tentativa de montar um movimento cultural em prol do país, não é? Uma arte nacional, a Bapuru, Tarsila do Amaral. E o tenentismo é o primeiro movimento que vai questionar a República do Café com Leite. Então os tenentes do exército de baixa patente questionavam esse domínio de São Paulo e Minas Gerais no poder, e isso vai gerar o final do seu regime.
tá bom? Eu sei que foi muita coisa, 10 minutos de vídeo, ficou grande, mas tem 2 capítulos aqui, História do Brasil é um tema muito amplo, né? Então eu tentei resumir em tópicos e a gente tem o plantão de dúvidas para continuar, tá bom? Tchau!